Fala pessoal, vamos voltar para a aula? Então, beleza? Expliquei quem era Marx, expliquei como estava o mundo naquela época, expliquei como que estava, qual época que era e como que estava a sociedade da época e como o trabalhador era tratado, né? E e como acontecia essa exploração que Marx falava, né? Por quê? Porque isso é importante. Porque a leitura dele é feita a partir dessa figura. Você não pode criticar ou elogiar uma análise se você não souber o que está sendo analisado. Porque aí você vai pecar por não saber, por criticar uma coisa sem saber, certo? Beleza. A partir do momento que ele começa a analisar o trabalho, no seu livro, O Capital, ele começa a analisar os trabalhadores, ele cria as suas teorias. A primeira teoria de Marx é que o mundo... Só um segundo. O celular pediu que tá acabando a bateria. Vamos ver se vai dar para acabar esse vídeo. O mundo a história do mundo é a luta de classes, certo? Essa é uma frase praticamente parafraseada. A história da humanidade é uma história de luta de classes. Mas o que é isso? O que é classes e o que é luta? Primeira coisa, ele acreditava que o mundo se dividia em classes sociais. O que são classes? Hoje, classe social, a gente não fala classe média, classe alta, classe baixa, e cada uma ganha um tanto e cada uma não tem uma característica. A gente vai estudar isso melhor. Mas não é assim? Cada um não tem um valor que ganha. Ah, você é classe alta, você ganha tanto. Ah, você é classe baixa, você ganha tanto. Na época, Marx acreditava que só existiam duas classes. Presta bem atenção. Vou bem devagar. Existiam duas classes para Marx, que eram os burgueses, que era o dono do capital, ou seja, os donos da fábrica que detinham os meios de produção. O que é meios de produção? São as fábricas, são o maquinário, né? Os barracões, né? A própria palavra já diz, meios de produção, ou seja, quem detinha as coisas que poderiam produzir riqueza, né? Poderiam produzir produtos para ser vendido. Então, esses são os burgueses. São o que a gente chama de classe alta hoje, né? Seria o topo da pirâmide. Na época, para Marx, só existia dois. E qual que era o outro? Eram os trabalhadores. Trabalhadores explorados, que Marx dizia que chamava o proletariado. Ou seja, eram aqueles que vendiam a sua força de trabalho, né? Que é o quê? Iam lá, ganhavam dinheiro, um salário bem baixo, certo? Para poder vender a sua força de trabalho, que na época era quase tudo manual, maquinário, para poder produzir as coisas pro burguês, para poder enriquecer os burgueses. Digamos que não mudou muito, né, gente? Hoje mudou pouco. Mas vamos lá, vamos seguir, não vamos desviar da matéria, não. Segunda coisa, como ele achava, então, que a história do mundo era uma luta de classes, ou seja, o que ele achava que o mundo era os burgueses, que detinham os meios de produção, querendo sempre ali, controlar o proletariado, que era a força de trabalho aqui embaixo, assim, para que esses daqui produzissem e aquela riqueza fosse para eles e esses aqui se mantivessem no topo muito mais rico e esses que estavam mais baixo continuariam explorados e ganhando pouco. Parece até um axé antigo. Ninguém é dessa época, né? Vocês são todos novos, mas vocês podem ter ouvido aí. O de cima sobe e o de baixo desce. Entendeu? É assim que ele analisava. E o que ele achava que era importante dentro dessa luta de classe para ele? Ele achava que o proletariado devia adquirir o que ele chama de consciência de classe. Presta bem atenção nessa expressão. Consciência de classe. Que é o quê? O proletariado devia entender que ele estava sendo explorado pelos burgueses, pelos capitalistas. Quando ele entendesse isso, ele ia criar uma consciência de classe. Ele ia entender que aquele cara que trabalha do lado é um irmão explorado tal como ele. E assim, quando todos esses ganhassem essa consciência, eles poderiam lutar contra essa opressão,
contra essa exploração dos burgueses, e como eles eram mais, certo? Como dizer, eles tinham menos burgueses, quem exploravam eram poucos, e quem trabalhava e era explorado era muito, nos escritos de Marx e na ideia de Marx, esses ganhariam os meios de produção. Não ficariam mais na mão daqueles poucos que exploravam, mas sim na mão dos trabalhadores explorados. E assim poderia todo mundo produzir, certo? E ganhar o seu dinheiro igualitariamente. Isso aí é a base do comunismo, isso é a base do socialismo. Mas o que temos que entender aqui, porque nós estamos querendo falar só de trabalho aqui, é que o quê? Que a luta de classe seria a tomada de consciência de classe dos proletariários, dos trabalhadores, em relação a outra classe, que é a classe alta, a classe da burguesia, certo? Vou para outro conceito, eu vou ter que ler aqui na folha. Outro conceito é o que ele chamava de mais-valia. Muito parecido com o lucro, mais-valia, tá? Depois, na próxima aula, se todo mundo entender, se todo mundo estiver assistindo, me cobra lá no WhatsApp para eu brincar aí com os meninos, até mesmo com os meninos, como fazer uma cantada esquerdista, uma cantada baseada em Karl Marx. Se você estiver assistindo esse vídeo, me cobra no WhatsApp que eu vou saber, hein? Beleza? Mas vamos voltar lá. Mais-valia. O que é a mais-valia? Ele fez as contas lá, ele dedica até um capítulo inteiro só sobre isso. E eu vou resumir para vocês, eu acho que eu vou mandar uma imagem, porque fica mais fácil. Aqui eu não tenho quadro para desenhar, mas vamos supor. Tem um produto que custa R$1.000 para ser produzido. Não, isto. Custa R$1.000 para ser produzido. Certo? O que seria R$1.000? Vamos supor que esse computador aqui, ó, ele vai pagar o salário de um trabalhador, R$1.000 o trabalhador ganha, certo? Se em 2 horas o trabalhador consegue produzir um deste, e este é vendido por R$1.000, R$1.000 é muito pouco, viu, gente? Não é só isso não, mas é só um exemplo. Esses R$1.000 vão pagar o salário daquele trabalhador. Vai pagar a força de trabalho daquele trabalhador. Tudo que o trabalhador começar a produzir depois, todos os outros computadores de R$1.000, vai ser o lucro, certo? Se o trabalhador produzir 8 computadores por R$1.000 e ele tiver em 8 horas, e ele tiver um salário de R$1.000, R$1.000 foi gasto com o trabalhador, R$7.000 é o lucro. Não é isso? Ah, professor, esse é o lucro, certo? Mas o que o Marx, qual a diferença de mais-valia? Porque o mais-valia, ela não leva em conta o preço das peças. Ela leva em conta só quanto o burguês gastou em horas de trabalho do trabalhador. Então, se eu produzir 10 notebooks, eu ganho R$1.000. E o computador também, o notebook também vale R$1.000. 10 notebooks em um dia, um notebook vai para pagar o meu salário. Sobrou 9. Isso aqui vai ser a mais-valia. A mais-valia de Marx, ele não vai contar em dinheiro, ele vai contar em horas. Então, se eu gastei 1 hora para produzir e esse já pagou o meu salário, ele falava que o resto, as 7 horas lá que eu trabalhasse até mais, porque na época eles trabalhavam mais de 8 horas, era tudo mais-valia. É a grande diferença, é a mais-valia que faz com que eu trabalhe e produza para pagar meu salário pouco e o resto para dar o lucro para o patrão. Era essa a indignação dele, entendeu? Que as pessoas trabalhavam muito mais para dar o lucro do que para o dinheiro de sobrevivência. Era essa toda a resignação dele, entendeu? E aqui ele trata um outro conceito, tá? Vocês estão entendendo, gente? Está muito rápido? Avisa depois. Que é o conceito de... Vai ficar faltando o conceito de alienação, proletariado e força de trabalho. Só que eu vou encerrar esse vídeo, porque tá ficando mais longo, já vai dar 10 minutos de vídeo e demora muito para subir para o YouTube. Então eu prefiro dividir em pequenos vídeos pra gente, que essa matéria é complexa, mais complicada, é difícil mesmo eu ensinar à distância.
Eu vou parar agora e depois eu volto com os últimos 3 conceitos, porque senão eu não consigo subir para o YouTube, tá? Então, beleza. Estou encerrando aqui agora.